Muito bom dia, começando aí a segunda-feira. Essa fala comigo, no Doutora Soraya Joisane Responde. Vou responder hoje uma pergunta que me foi colocada sobre a questão de sangramento no início da gestação. Na já conhecida situação de ameaça de abortamento, né? Vanusa, um beijo para você, minha linda. Obrigada pela sua presença comigo logo hoje, na segunda de manhã. Recebi seu beijinho carinhoso aqui. Esther, sejam todas muito bem-vindas. O abortamento, ele é considerado situação, inclusive, de maior intercorrência, assim, é uma complicação, mais comum na obstetrícia, né? As taxas são taxas altas. A gente pode considerar na mulher até antes dos 40, uma taxa aí de 18% a 20%. Algumas fontes colocam 15%, outras 18% a 20%. E quando considera o fator de risco a idade materna, esse índice pode aumentar, inclusive. Ele pode chegar a dobrar de incidência com os 40 e até mesmo alguns livros colocam triplicar a incidência na mulher quando engravida aos 45 anos. Então, mas nós temos vários fatores de risco para a questão do abortamento. Nós vamos no outro momento falar sobre os abortamentos em geral, mas agora eu quero dar uma ênfase aqui para a ameaça de abortamento, que foi a pergunta específica de uma das gestantes que está lá no Clube das Gestantes. Aliás, eu quero convidar vocês, um beijo para Paula, um beijo para Ana, um beijo para minha amiga doutora Manu. Manu, tem uma mensagem para você lá, depois você dá uma olhadinha para mim, tá, gata? Bom, então essa ameaça, vamos falar hoje específico sobre isso, que foi uma pergunta de uma das gestantes que está lá no Clube das Gestantes e Tentantes. Eu convido você que está conosco, que está grávida e que quer estar recebendo dicas, participar lá com a gente no Clube das Gestantes Tentantes comigo e também para estar colocando suas dúvidas mais de perto, né? Bom, aí a ameaça de abortamento, ela é aquela situação que o próprio nome fala, ela é uma ameaça, né? O embrião está desenvolvendo, faça-se o diagnóstico através do exame de ultrassonografia, e a gente vê que a gestação está evoluindo, ela está tendo uma intercorrência, ela está tendo, geralmente acompanhada de um pequeno sangramento, um descolamento que está ali retrocoriônico. Mas quando faz o exame de ultrassonografia, o bebê está no tamanho certo, compatível com aquela idade esperada gestacional, o coraçãozinho está batendo. Então, tem condições da gente investir ainda para aquela gestação evoluir. Caso faça o exame de ultrassonografia e nesse exame, por exemplo, o coraçãozinho que estava batendo parou de bater, está negativo, ou aquele sangramentozinho que era um sangramentozinho inicial, descolou toda a placenta, né? Ou algumas situações a gestação nem chegou a evoluir, que a gente fala que é uma gestação anembrionada, surgiu o saquinho gestacional, ficou na expectativa, repetiu o ultrassom depois, deu um prazo, já era para surgir o embrião, já era para estar com o coraçãozinho batendo e infelizmente não evoluiu. Então isso aí já configura que realmente a gestação não evoluiu e a gente tem que tomar as providências relativas a essa questão. Mas a nossa posição aqui é o contrário. Faça o exame e vê que tem como investir. Aí eu quero dar uma paradinha com relação aqui a essa questão dos exames. Então, muito cuidado nessa hora, porque eu já recebi, por exemplo, gestantes que ela tinha uma idade gestacional de 6 semanas e o ultrassom quando vai fazer o exame de ultrassonografia, até 10 semanas, que ainda não porque até 10 semanas a gente fala que o concepto intrauterino recebe o nome de embrião. Depois de 10 semanas, que já começa a ter os bracinhos, as perninhas, ou então evoluindo para isso aí, os membros, aí já recebe o nome de feto, né? Então, até 10 semanas para avaliar o embrião, o melhor exame de ultrassonografia é o endovaginal. Mas, doutor, o endovaginal não pode provocar abortamento? Não, o endovaginal não pode provocar abortamento. Quando faz o endovaginal, a gente vai avaliar o saco gestacional, como é que está ali aquela condição onde o bebê fica dentro, aquele saco envolvido com líquido já é formado.
Dentro, a gente vai observar também um outro dado que é importante, que é a vesícula vitelínica, que ela também é importante no processo do desenvolvimento da gestação. Como é que está aquela vesícula vitelínica, o tamanho dela, se ela traz para a gente alguma característica de uma gestação boa evolução ou se ela está com aspecto estranho, é um dado que o ultrassonografista vai olhar. Vai olhar como é que está o tamanho do bebê, aí pelo tamanho do bebê faz um comprimento que chama CCN, comprimento cabeça-nádega. Então, de acordo com aquele milímetro, o bebê tem aquela idade gestacional. E isso é interessante porque isso aí é da espécie humana. Então, por exemplo, você olha lá o CCN deu 5 milímetros, independente se os pais são... Gente, olha como é que é fantástico isso, eu estou falando milímetros, vocês não escutaram errado, não é? Bonito demais. Então, independente se os pais são grandes, pequenos, magros, com obesidade, se aquele embrião tem aquela metragem, tem aquele tamanho, ele é compatível com um embrião de ser humano que tem tantas semanas de gravidez. E aí os milímetros vão crescendo e a idade gestacional vai crescendo. Quando é assim, nesse início de 7 ou 8 semanas, nessa fase inicial do vaginal, a gente tem uma margem de segurança de uns 4 dias para mais ou para menos. Então, quando o ultrassom, por exemplo, a pessoa vai fazer o exame de ultrassonografia e pelo CCN a gestação está com 8 semanas, está com 7 semanas e 4 dias, 7 semanas e 4 dias. Só que no ultrassom vem a conclusão de 7 semanas. Não, então 7 semanas é uma idade gestacional que permite 4 dias para mais ou para menos. Então está compatível se deu 4 dias de diferença, entenderam? Então não é uma coisa assim engessada, não. Então tem aquela data, aquela idade perspectiva de ser, mas tem aquela variação. E quando o bebê vai desenvolvendo, que é outra coisa que eu quero aproveitar e dar a dica, às vezes o bebê está lá com 25 semanas. E aí foi fazer ultrassom, a gestante chega lá, ela está com 25 semanas. E o ultrassom deu 25 semanas e 5 dias, ou 26 semanas. E aí ela fica, mas eu tô com 25 ou eu tô com 26 porque o ultrassom acusou 26? Não, está com 25, porque na medida que o bebê vai crescendo, o cachorro tá participando aqui também da live, eu esqueci de colocar meu fone. Então, que vem os ambientes da natureza, não é? Os animais são... Eu estava vendo um videozinho ontem lindo sobre essas questões dos outros seres que são co-criaturas como nós nessa criação maior do universo que Deus nos deu. Então, somos todos irmãos, criaturas, né, de um mesmo Criador. Então, que seja muito bem-vindo ali a participação, então, de Falcão. Falcão é o nome do cachorro aqui de casa. Bom, então, então quando chega com 26 semanas e tem aí essa idade de gestação, pode ter uma variação para 5 ou para 6 semanas, para mais ou para menos. A Ulisseia, um beijo para você, Ulisseia, diz que faz parte do campo. Isso mesmo. Mateus falando sempre, agregando valor. Obrigada, Mateus. Nós somos assim, um pouquinho de cada, a gente vai contribuindo. O que eu posso dar para contribuir para um mundo melhor? Que cada um faça a nossa parte, né? O que cabe a mim? Então, o que cabe a mim, que bom. Se eu tenho um pouquinho de conhecimento que eu posso ajudar, para mim é uma alegria, viu, Mateus? Obrigada. Então, pessoal, essa idade de essa variação de 4 semanas lá no início para uma semana depois que passa lá na frente, isso aí, vou ver se eu acho aqui o fonezinho, porque aí, por mais que tenha os fatores do ambiente da natureza, eu não sei onde que eu coloquei. Está ali. Mas tudo bem, vamos continuar. E considerando especificamente esse início de gestação das 5, 6 semanas, 6, 7 semanas. Então, muito cuidado, porque já aconteceu de chegar até mim uma paciente que recebe o exame de ultrassonografia, é o primeiro exame que ela faz, e está lá com 6 semanas de gestação, pelo comprimento cabeça-nádega, fez as medidas, e o coraçãozinho ainda não foi visualizado. E o ultrassonografista colocou como uma idade gestacional de 6 semanas, BCF, que é batimento cardiofetais não audíveis. Às vezes a paciente chega, eu já recebi paciente encaminhada para curetagem, para falar que a gestação não desenvolveu, que é uma gestação que o embrião parou de desenvolver. Calma lá, nós temos situações diferentes, tá? Então, se foi o primeiro exame de ultrassonografia, fez a medida, pela medida deu 6 centímetros, deu uns milímetros compatível com 6 semanas,
Bom, o que se espera no exame de ultrassonografia de 6 semanas de gestação? Que o embrião vai estar presente, mas não necessariamente que pelo aparelho de ultrassonografia a gente já consiga escutar o ritmo do coraçãozinho de neném. Então, neste caso, o que é bom? Repetir o ultrassom dentro de 7 a 10 dias, como foi o caso. A gente repetiu o ultrassom, o coraçãozinho desenvolveu, a gestação evoluiu e ela está toda feliz hoje, realizada, já muito saudável. Tem outro caso que eu estou acompanhando recente também, que o início da gestação parecia que ia evoluir com abortamento, tinha todas as condições, já tinha pensado na possibilidade de curetagem, a imagem interna da fotografia ultrassonográfica, do quadro clínico, sugeria muito que a gestação não ia evoluir. Mas até que a gente não tenha aquela segurança de falar realmente essa gestação, ela finalizou, ela não evoluiu e está tudo bem com a gestante, vamos acompanhar, não é? E eu sempre vou acompanhando, preparando para as duas possibilidades. Olha, a gente tem essa possibilidade realmente da gestação não evoluir, para já preparar o casal, porque abortamento é sempre uma situação frustrante para a família, não é? Mas também tem essa possibilidade, a gente não tem ainda 100% para falar que não tem como evoluir. Então, há uma expectativa, a gente também vamos dar o prazo e estar aberto para as duas possibilidades. E nós continuamos repetindo o ultrassom, foram vários exames e assim, parece mágico, o que parecia quase impossível se tornou possível. Diz que o impossível só é impossível até que alguém o torne possível. Então, pela evolução, pelas graças divinas, a gestação está evoluindo bem. Então, muito cuidado no início, mas tem situações que é verdade, que pelo primeiro ultrassom realizado, ultrassonografia, já dá para ver que a gestação não evoluiu, tá? Então, se uma mamãe chega lá, em duas situações, por exemplo, ela chega, faz o exame de ultrassonografia, tá lá com um saco gestacional de 5 para 6 semanas, ou até 6 semanas, o embrião vai surgir, o embrião surgiu, o coraçãozinho não bateu, beleza. Mas aí volta depois, 10 dias depois, e repete o exame de ultrassonografia e o bebê não evoluiu, o embriãozinho não evoluiu. Já deu prazo para o coraçãozinho surgir, já deu aquela semana. Tá lá do mesmo tamanhozinho que foi do tamanho anterior, compatível com 6 semanas. Então, se na semana passada estava com 6, agora é para crescer um pouquinho mais, né? Pelos milímetros, para agora encaixar com 7. E com 7 já era para o coraçãozinho estar visível, já escutar o batimento cardiofetal do bebê com 7 semanas de gestação. Então, aí, pelo exame de ultrassonografia seriado, a gente sabe que aquela gestação não evoluiu e aí tem que tomar as providências. Ou outra situação em que é o primeiro exame de ultrassonografia da mamãe, o papai está junto, chega lá pelo tamanho do coraçãozinho, o embrião já está com 9 semanas de gestação, 9 semanas, não tem dúvida pelo tamanho, joga na tabela tantos milímetros, jogou na tabela, está com 9 semanas. E o coraçãozinho? Não, o coraçãozinho não está batendo. Aí a gente já pode falar que é aborto retido, né? Que teve a gestação, mas que realmente ela já ali foi interrompida. E aí tem que tomar as providências, tá bom? Bom, um beijo para todos. Alain, meu primo, profissional excepcional que eu admiro muito. Um abraço para você também, tá bom? Daiane, ei Dai, eu vou aí tomar um café com você ainda. Bom, aí o que fazer então? Que acho que era a angústia maior da gestante lá no clube das gestantes que estão comigo. A dúvida maior é com relação e agora? Bom, supondo que fez... Beijo para você também, Alain. Supondo então que fez o exame, a gestante está lá. Bom, e clinicamente, o que essa gestante tem? Ela cólica. Bom, cólica é o seguinte... Cólica, é muito comum ter cólica no início da gestação, porque a gestação, normalmente no início, ela predispõe a gestante a ter mais gases pelas questões da progesterona, pelas questões da redução de um hormônio peptídeo. Então, isso pode fazer com que ela tenha mais gases no início da gestação e, portanto, é comum no início da gestação que nós tenhamos também uma quantidade, uma cólicazinha. Então, a cólica por si, que é muito medo, meu Deus, eu tô com muita cólica, será que eu vou ter sangramento? Então, a cólica por si é muito comum. Agora, sangramento no início da gestação nunca é normal. Sangrou não necessariamente que vai evoluir para abortamento, pode entrar aí na classificação de ameaça, né? A gente vai fazer o exame de ultrassonografia. Olha, coincidiu com aquele pequeno sangramento que está tendo um pequeno descolamento retocoriônico. E aí? Aí, quanto mais cedo o diagnóstico e abordagem, melhor. O que a gente usualmente faz?
Um beijo para Daiane que deu bom dia. Bom dia, Emily, Emiliane, gatas. Beijo para vocês, viu? Muitos beijos. Aí, quando se tem, então, essa gestação no início, fez um sangramentozinho, um sangramento leve, uma quantidade pequena. Aí, a paciente deve ser submetida a um exame físico. Vamos fazer um toque. Faz o toque, o colo do útero está fechadinho, tá tudo bem. Bom, então vamos para o exame de ultrassonografia. Bom dia, lindeza. Saudade de você, viu, Emily? Então, vai para o exame de ultrassonografia. Se o exame de ultrassonografia mostrou que o concepto, o embriãozinho, tá lá, tá firme, o coraçãozinho batendo e teve um pequeno descolamento, então vamos agir, né? Nessa ação, o que há? Bom, aí a gente vai lançando mão do que a gente pode, que não é prejudicial para a gestante e que vai favorecer. Alguns desses cuidados que a gente tem já são bem estudados, bem fundamentados e realmente faz sentido. Outros estão em estudo ainda, outros há controvérsias, dá certo, não dá certo. Por exemplo, a gente pede sempre a paciente fazer um repouso relativo. Não, ela não precisa. O que é repouso relativo? Ela vai procurar evitar ficar, eu brinco com as minhas amigas gestantes, evitar ficar batendo perna, né? Então, ficar mais quieta em casa. Ficar mais quieta em casa não quer dizer ficar deitado o tempo todo lá, imóvel, mexer só se for com os olhos. Até porque a gestação predispõe também a gestante a ter risco de trombose, porque o sangue na corrente sanguínea da gestante tem um estágio maior, pode dar mais gases ainda, ficar deitadinho o tempo todo. Então, assim, casa movimentos leves, nada que faça movimentos tipo de academia, ficar fazendo esforços físicos, pegando muito peso, não é? Então, não precisa ficar deitadinha, mas ficar num repouso relativo, tá bom? Há livros que questionam se isso dá certo ou não, mas o que mal vai fazer? Na dúvida, vamos ficar mais quieto, não é isso mesmo? Relação sexual, nós vamos ficar então mais na abstinência sexual. Então, vamos deixar ali quietinho, até a gente fazer o exame de ultrassonografia de novo e ver que realmente por que acontece com os descolamentos? Eu já tive uma paciente que ela teve 2/3 da placenta descolada, 2/3, olha só. E nesses 2/3, com as medidas que nós fomos fazendo, foi sendo absorvido. Esse sangramento que é acumulado é igual quando você recebe assim, algum impacto e forma aquela coleção de sangue, né? Que é o hematoma. Aquele hematoma vai sendo absorvido. Você não precisa lá fular e drenar, não é assim? Então, do mesmo jeito, vai acumulando aquele pouquinho de sangue entre a placenta, né? E o útero, que é retroplacentário, retrocoriônico, com o tempo, aquele sangramento vai sendo absorvido. A gente não precisa drenar. Então, esses cuidados, como, por exemplo, evitar ter relação sexual, vai permitir que isso vai ocorrendo e vai sendo absorvido, como o caso dessa paciente que tinha 2/3 da placenta descolada, foi de novo sendo descolado, foi sendo absorvido. Acreditem, a gestação evoluiu super tranquilo até o final, depois nasceu na época certa, sem nenhum problema, tá viva, e a nossa mocinha linda, que tem um nome até muito próprio para isso, graças a Deus, vitoriosa, tá? Bom, então a gente dá tempo ao tempo. Repetiu o exame de ultrassonografia e percebeu que já não existe mais o descolamento, que tá tudo bem, a paciente não tá tendo mais sangramento, ela vai voltando para a vida normal, tá? O Emily, você sabe que quando eu vi seu bom dia aqui, Emily, eu lembrei do Vicente, eu fiquei imaginando assim, que tamanho que tá o Vicente agora. Tá aí todo empolgado. Falei que você que tirou ele da barriga de mamãe. Vicente, você é muito especial para nós, viu? Nós amamos muito você, Vicente. A sua história é linda, meu amor. Um beijo da titia Soraya para você, tá? E um abraço bem apertado. Que delícia que você tá aí com a mamãe vendo a titia, tá bom? Ô, Emily, depois que passar essa pandemia, você vai trazer ele para dar um abraço nele, tá bom? Vai passar essa fase. Beijo para as demais pessoas. Obrigada, Emily, pelo carinho. Você é muito especial, uma mulher muito especial. Você sabe disso, né? Bom, então o que a gente vai fazer? Então, além da questão do descolamento, do repouso relativo, da evitar relação, se está com cólicas, a gente pode usar um antiespasmódico, o medicamento que tem a escopolamina, por exemplo, que tem um antiespasmódico. Além disso, outra medida que nós temos usado, feito uso
como medicação da progesterona micronizada. A gente tem vários nomes no mercado, comerciais, mas a progesterona micronizada é aquela que vem a cápsula, que pode ser ingerida via oral ou via vaginal. A gente tem uma preferência por via vaginal, porque alguns estudos têm mostrado que tem absorção melhor, uma melhor biodisponibilidade também, tá? Então, a progesterona, que inclusive é produzida pelo corpo lúteo, o corpo lúteo é quando ele é formado quando a mulher ovula. Olha pra você ver, uma coisa vai puxando a outra, é impressionante que dá pra gente ficar aqui conversando a manhã inteira. Mas eu não vou perder a oportunidade, já que eu falei do corpo lúteo, não é? Então, quando a mulher ovula, ela produz o corpo lúteo. O corpo lúteo vai produzir a progesterona para dar conta de sustentar ali, junto com a função também da vesícula vitelínica, que vai dando conta de sustentação e desenvolvimento daquele bebê até que se forme a placenta. E a placenta vai formar por volta da 12ª semana de gestação. Às vezes, a produção hormonal da própria mamãe, que é dessa progesterona natural, ela fica flutuando ou ela é insuficiente para manter essa gestação e pode ser uma das causas, por exemplo, de abortamento de repetição ou do descolamento, né? Aí, quando você entra com essa progesterona micronizada, bom, já que meu corpo não está dando conta de produzir, eu mesma vou lá, né, através da prescrição médica do obstetra, vou começar a fazer uso. Isso aí dá a sustentação que precisa. Há estudos que questionam, que traz controvérsias. Mas é o que a gente tem quando a gente usa, pelo menos até então. Lógico, nós vamos individualizar cada caso. Eu não estou passando aqui para vocês prescrição, nem falando para todo mundo fazer isso, mas eu estou colocando a situação de uma forma o que é mais comum de ocorrer, e aí tem dado excelentes resultados. Eu quero só falar para vocês que dentro desse assunto o que é importante teve a gravidez, inicia o pré-natal. Procura um especialista, comece a fazer seu pré-natal. O pré-natal é para ser feito com alguém que te dê segurança. O pré-natal não é só para medir barriga, para ver peso, ver pressão. Quando eu falo não estou desconsiderando a importância disso. Se não está ganhando peso dentro do ideal, a gente vai dar aquele puxão de orelha que é necessário, né? Para mais ou para menos, porque tem mulher que ganha muito pouco peso, mulher que ganha muito, a gente tem que estar ali junto. A pressão arterial é importantíssima. Tem os exames que precisam ser feitos na época certa, mas tem esse acompanhamento para tirar as dúvidas, a pessoa se sentir à vontade, para se sentir segura nesse momento tão importante para a vida do casal. E cada vez mais os homens presentes, a gente fica muito feliz com a situação dos homens presentes nos consultórios também, tá? Então, primeiro fazer um pré-natal direitinho, depois surgiu qualquer dificuldade, está tendo alguma dúvida, faz contato com o seu obstetra, vai ser reavaliado, que esses diagnósticos precoces nos ajudam aí nas evoluções favoráveis. A Marina vai estar comigo hoje à noite, eu vou ter que gravar aqui um pouquinho, terminar aqui, Marina, chamando o pessoal para estar com a gente numa live. Pessoal, obrigada Marina por estar presente, Marina e o Kleber. Eles têm hoje um tesouro muito especial na vida deles, na vida minha também, na vida nossa, que é o Augusto. Ela tem diabetes gestacional, ela tem diabetes e foi uma gravidez muito linda, assim. Nós vamos estar falando bate-papo, aproveitando a experiência dos dois. E para falar sobre diabetes na gestação, eu convido você hoje às 21 horas aqui no Instagram e você chama outras pessoas para estar conosco. Marina, obrigada, viu, pela sua participação conosco. O Ulisséia falando quanto conhecimento, quanto amorosidade, gratidão, doutora. Ulisséia, você é uma mulher espetacular, né? Eu já parabenizei Geralda pela filha linda que ela tem, as filhas lindas que ela tem. Jussara também, outra mulher espetacular, não é? Obrigada pelo seu carinho. Bom, Fran, um beijo para você, Maria. Bom, pessoal, eu acabo o programa para falar 5, 6 minutos, mas eu falo demais. Então, por hoje vai ficar essas dicas aí e um beijo caloroso. Segundas e quartas, doutora Soraya responde as dúvidas que estão surgindo, tá? De manhã às 8 horas. Nas segundas e quintas à noite eu tenho as lives com convidados especiais, trazendo sempre assuntos que nós consideramos importantes para você. Obrigada por esse momento de estar aqui comigo, pelo carinho de vocês também. Um beijo e até. Hoje à noite, 21 horas, tá bom? Fique com Deus. Beijo, Emily. Beijo, Vicente. Até.